Você está no programa Alma Querida. Eu queria conversar com você um assunto muito do coração. Há algum tempo aconteceu em Guarulhos uma chuva de granizo. Mas quando a gente fala em chuva de granizo, né, você sabe, vem aquele gelinho, aquelas pedrinhas de gelo que começam a cair dos céus. E se você está na estrada e já está dirigindo e já apanhou uma chuva de granizo, você pode imaginar o desespero que dá, né? Porque aquelas pedrinhas de gelo caindo no carro dá a impressão que você está sendo atirado, está sendo bombardeado. É meio assustador você estar dirigindo numa rodovia embaixo de uma chuva de granizo. Como se estivesse sendo apedrejado de todos os lados. Mas são pedrinhas, pedriscos de gelo. Agora, em Guarulhos, começou realmente, na região das Casas André Luiz, uma chuva de granizo. Ah, que coisa bonita, que interessante e tal, né? E de repente, aquelas pedrinhas pequenininhas estavam do tamanho de bolinha de gude. Depois de bolinha de gude, passou para bolinha de golfe. Depois de bolinha de golfe, começou a passar como se fossem pequenos tijolos que acabaram com os telhados das Casas André Luiz. Os internos tiveram que ser transferidos às pressas. Os automóveis que estavam nos pátios foram todos estragados, quebrou-se os para-brisas de todos os carros. E não foi só na região das Casas André Luiz. No outro dia, o Carrefour, que fica nas imediações, estava fechado, não podia abrir. Eles tiveram que mobilizar equipes de reparos imensas para fazer isso. O Carrefour pôde. O Centro de Convenções Adamastor suspendeu eventos que estavam programados lá. A Prefeitura de Guarulhos pôs tratores nas ruas para ficar apanhando o gelo, ficar tirando o gelo da rua para poder desobstruir as ruas, com tratores e caminhões carregando gelo para desobstruir a cidade, para limpar a cidade. Mas as Casas André Luiz é uma instituição beneficente. As Casas André Luiz são uma instituição muito grande e lá nós abrigamos milhares de crianças com deficiência mental grave. Todos os dias são milhões gastos por mês. Eu fiquei assustado que o gasto das Casas André Luiz com os internos chega na ordem de 8 milhões de reais por mês. Todos os dias nós temos esse gasto lá, um gasto muito grande para sustentar aquelas crianças. E nós fazemos isso com a sua ajuda. Só que agora nós estamos precisando de muito mais. Não apenas para a manutenção das Casas André Luiz, que nós fazemos com o Clube Amigos da Boa Nova, com o Clube do Ouvinte. Agora nós precisamos também de fazer uma espécie de quase que reconstrução das Casas André Luiz. E nós contamos com você. Entre no site das Casas André Luiz para você saber como é que você pode colaborar. www.casasandreluiz.org.br ou senão você liga para o telefone 0800 11 90 12 0800 11 90 12 ou senão você põe um e-mail, manda um e-mail marketing@casasandreluiz.org.br ou senão você vai no Banco Bradesco e faz um depósito. A agência é 3397, dígito 9. 3397-9. A conta corrente 17020-8, ou seja, 17020, dígito 8. Se você fizer isto, todos as Casas André Luiz agradecem. Mas quem mais vai agradecer são aqueles espíritos maravilhosos que acompanham você, que são os seus mentores, e que vão ficar felizes pela sua boa ação. Porque eles estarão felizes e pensando assim, que coisa linda. Ele aprendeu agora, ou ela aprendeu agora, que tudo quanto se faz para o semelhante é para ele mesmo que ele está fazendo. Então, aquilo que você faz pelos seus irmãozinhos, os meus irmãozinhos, estou pedindo pelos meus irmãos que estão lá nas Casas André Luiz, e que são seus irmãos seus, meu querido irmão, minha querida irmã. Então, vamos ajudar as Casas André Luiz. O próximo e-mail, a pessoa pergunta o seguinte, os espíritos podem ser atormentados por outros espíritos? E diz, eu gostaria de saber o que acontece com esses espíritos que ficam dormindo. Não tem espíritos que vão atormentar? É uma pessoa que pergunta de Guarulhos. Então,
não tem espíritos que vão atormentar esses espíritos que estão dormindo? Olha, muitos desses espíritos que estão dormindo, como é que os espíritos que vão dormir no plano espiritual? Quem são esses espíritos? É muito difícil estar dormindo no plano espiritual, mas alguns espíritos dormem no plano espiritual. Quem dorme? Aqueles que não fizeram aqui nem o bem, nem o mal. Não fizeram o bem, mas não fizeram o mal. Então, eles vão para uma região que na Igreja Católica é chamada de limbo, onde vão aqueles que não fizeram o mal, mas não fizeram o bem. E também vão as crianças, aquelas que não tiveram oportunidade de pecar, segundo a Igreja Católica. Acontece que nós passamos por uma experiência muito interessante, certa feita. Acho até que nós já relatamos esta experiência num dos nossos programas. Nós estávamos num trabalho de desobsessão e, de repente, um médium estava incorporado com um espírito, que era o espírito de um pastor evangélico, e ele dizia: apaguem essas luzes, vocês não podem acender essas luzes, apaguem essas luzes. E nós fomos atender a esse irmão, e quando nós perguntamos que luzes eram, essas luzes que vocês estão acendendo estão acordando os meus irmãos que estão dormindo. Eu sou o pastor deles, eu tenho que cuidar deles. Eles estão dormindo esperando o dia do juízo. Veja, um protestante, um evangélico acredita nisso. E como aquilo que você acredita, aquilo em que você tem a sua mente fixada é aquilo que vai te acontecer, eles sonham que estão dormindo do outro lado e passam para o outro lado e vão dormir. Mas vão dormir aonde? Com certeza não é no umbral nem no astral inferior, porque eles seriam acordados por espíritos malfeitores. Mas não é também no plano espiritual superior. Por quê? Porque se eles vão para o plano espiritual superior, eles não podem ser no plano espiritual superior, porque lá não é lugar de ficar dormindo, eles estariam trabalhando. É como nós dizemos, o paraíso não é lugar para ocioso. O paraíso é um lugar onde aqueles que estão no paraíso trabalham. Você pode imaginar alguém mais merecedor do paraíso do que Jesus? Ele diz assim, como ele disse para os fariseus que estavam perturbando porque ele havia feito uma cura no sábado. Não é porque ele havia feito uma cura, porque ele estava colhendo espigas de trigo no sábado para matar a fome dele e dos apóstolos. Então, como é que você pode estar trabalhando no sábado? Não se faz isso no sábado. No sábado não se faz nada, segundo a lei mosaica. Ele diz: hipócritas, qual de vós, se cair uma das suas ovelhas num buraco no sábado, vocês não vão retirá-la? Não é um homem, não vale um homem muito mais do que uma ovelha, do que um dos vossos animais? Hipócritas, eu trabalho e o meu pai trabalha até hoje. Então, veja só, o mandamento que disse para não trabalhar no sábado e que foi dado por Moisés, que você vai ter um dia de Senhor, foi para que eles aprendessem a não serem, para eles aprendessem que eles não eram escravos como eram no Egito, que eles estavam libertos, mas que também eles não deviam desejar escravizar ninguém. Então você não trabalha, mas também não vai trabalhar ninguém da sua casa. Esse é o mandamento. E eles ficaram 40 anos andando pelo deserto, morreram todos. Só entrou na Terra Santa um contingente de judeus que eram novos. O único que era velho e que tinha saído de lá do Egito era o Josué. Os outros todos eram nascidos no deserto, tinham sido gerados e nascidos no deserto. Os outros todos que saíram do Egito morreram no caminho. Por quê? Porque eles tinham que aprender que não eram mais escravos. E de Jesus, quando chegou, muito tempo depois, o que tinha acontecido? Eles tinham deixado de ser escravos no Egito. Eram escravos de rituais e eram praticamente escravos dos romanos. Estavam dominados pelos romanos. Estavam sempre sob domínio. Eles que queriam dominar todo mundo, estavam sempre foram dominados. Ou dominados por essas ideias que são sempre muito fortes, que é um radicalismo, ou se não dominado por alguém. Depois foram esparramados pelo mundo para aprender a conviver, a se misturar com os outros. Até que eles conseguiram, lá em meados do século passado, um pedaço de terra lá no Oriente, de onde eles tinham saído, e reinstalaram o Estado de Israel. E começou tudo de novo. Estão brigando lá hoje, ainda com a mesma tônica do segregacionismo. Nós somos mais nós mesmos. Ora,
O que acontece com esse... o e-mail estava pedindo se nós podemos ficar dormindo sem sermos atormentados no plano espiritual. Não, não podemos. Então nós estávamos dizendo desse espírito do protestante que, quando ele passou para o plano espiritual, estava acreditando naquilo, acreditou, muito bem. Então, o que aconteceu? Ficou dormindo, ele com os companheiros dele. E aí nós, quando explicamos, inclusive com as passagens do Evangelho, que se a candeia é acesa, precisa ser colocada no ponto mais alto da casa, como é que ele estava pedindo para apagar a luz? Se Jesus havia dito que era aqui brilha a vossa luz, para que os homens vejam das vossas boas obras, quero fazer, não era apenas o falar. Ele estava pedindo para apagar a luz, que ele estava agindo contra a própria palavra que ele dizia que viveu pregando. Ele acabou se convencendo e aí ajudou até a acordar a todos aqueles que estavam dormindo, com a promessa de que ele continuaria a ser o pastor. Nós garantimos para ele que, se Deus havia colocado aquelas pessoas no caminho dele, ele continuaria a ser o pastor dessas pessoas. Mas ele iria aperfeiçoar a cada encarnação a maneira de lidar com aquelas pessoas. Numa outra oportunidade, nós fomos fazer um seminário, aconteceu na Casa Espírita, no Centro Espírita, e os seminários estão sempre relacionados, os problemas que uma Casa Espírita passa estão sempre relacionados com um grupo de espíritos ligados ao grupo de espíritos encarnados. Um grupo de desencarnados ligado ao grupo de encarnados que constitui o grupo de trabalhadores do Centro Espírita. E o grupo de espíritos ligados àqueles trabalhadores daquele Centro Espírita era um grupo de evangélicos do passado e que tinha uma espécie de acampamento igual a esse a que nós estamos referindo no plano espiritual, em que todo mundo dormia. E o problema que estava acontecendo no Centro Espírita era exatamente esse. Ninguém conseguia assistir uma palestra sem dormir, os médios dormiam nas sessões de desobsessão, ninguém conseguia estudar porque todo mundo dormia. Por quê? Porque muitos espíritos de evangélicos ligados a eles, do passado, estavam dormindo no plano espiritual e eles tinham que dar assistência àqueles irmãos. Então, o que é que nós temos que levar em consideração? Nós temos espíritos que vão perturbar sim o sono. Mas esses espíritos que vão perturbar o sono são aqueles espíritos irmãos que perturbaram o sono daqueles evangélicos a que nós nos referimos. E que apareceu o pastor dizendo, apague essa luz. É porque eles já tinham dormido o suficiente, então havia chegado o momento como se fosse para eles o juízo final. Então, espíritos superiores, espíritos luminosos estavam ali fazendo com que eles acordassem, para que eles fossem levados a uma conscientização e pudessem voltar para uma encarnação onde eles pudessem ter uma apreciação mais consistente, mais congruente das ordens do Cristo. O próximo e-mail vai nos perguntar como vencer a bulimia, fortalecendo a vontade de emagrecer. Olha, é sempre isto, Uma pessoa quer vencer a bulimia e fortalecer a vontade de emagrecer. Por que você não vence a bulimia fortalecendo a vontade de ter saúde? Mas nós estamos sempre correndo atrás daquilo que é a marca do mundo. O Paulo de Tarso diz assim, não vivam segundo a forma do mundo, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que você possa saber qual é a boa, justa e perfeita e agradável vontade de Deus para você. A vontade de Deus é boa, é justa e é agradável, perfeita e agradável. A vontade de Deus é de que você entre naquilo que é chamado de gozo do Senhor. Então você pode procurar não uma razão para emagrecer, parar a bulimia para você poder emagrecer. Senão você fica entre bulimia e anorexia, porque você fica escravo de dois pensamentos opostos. O que você precisa é procurar o positivo. O que é que me convém? Fazer a pergunta e perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? E você tem que cuidar muito bem do seu corpo, que é o templo do Senhor. O seu corpo foi dado para você trabalhar para Deus e não para você. Nós vamos voltar a falar sobre isso depois do intervalo. Já já nós voltamos.